Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Depois de uma trombose venosa nas pernas, uma das preocupações é: o que vai acontecer com essa minha perna? Será que ela vai ter algum problema? Será que eu tenho que ter algum cuidado especial? E para nós médicos, a chamada síndrome pós-trombótica. E para falar desse assunto, eu tenho aqui comigo o Dr. Marcelo Melser Teduquim, que é cirurgião vascular, que é coordenador do Núcleo de Cirurgia Vascular do Hospital Moinho dos Ventos de Porto Alegre e é o atual secretário da SBTH. Bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, estamos à disposição. Então, uma questão é: o que acontece com as veias que tiveram uma trombose? Então, a trombose é a formação de um coágulo de sangue no interior de uma veia. Essa veia ela fica preenchida pelo coágulo e esse coágulo ele não vai permitir que o sangue passe, tá? E além dessa questão do obstáculo do coágulo em relação ao fluxo de sangue, dentro dos nossos vasos, das nossas veias, a gente tem uns dispositivos que dá a função da veia, que se chamam válvulas. Então, esse coágulo, ele além de obstruir o fluxo, ele vai gerar uma destruição dessas válvulas, e isso vai gerar sequelas futuras. Além dessa lesão da válvula, tem lesão também da parede do vaso, com uma resposta inflamatória, e isso tudo vai gerar sintomas e complicações que a gente tem que cuidar após o tratamento de uma trombose. E quais seriam então esses sintomas? O que a pessoa sente após um episódio de trombose das pernas? Bom, partindo já do tratamento da trombose, além das medicações anticoagulantes, a gente sempre se utiliza da meia elástica para evitar o inchaço e para evitar, né, complicações. Mas assim, ó, se o paciente ele não usar a meia, o que que ele vai notar num quadro pós-trombótico? Ele vai notar que essa perna vai ficar pesada, ela vai ficar cansada, ela pode começar a ter uma mudança de coloração, a cor dela, dessa cor nossa normal, ela pode começar a ficar uma pele escurecida, uma pele ressecada, aí ela pode acabar rachando, ela pode acabar formando úlcera varicosa, ela pode também, pela hipertensão venosa, a gente ter varizes secundárias, pode ter coceira, então ressecamento de pele, infecção secundária. Então, a gente tendo um bom cuidado no pós-evento agudo de trombose, a gente consegue diminuir todos esses sintomas e essas complicações. Então, quer dizer, usar meia elástica é uma medida importante após uma trombose. Exato, porque a meia, ela causa uma redução da pressão de sangue dentro das veias e diminui o impacto dessa hipertensão venosa nos tecidos. Então, como que a gente poderia definir, após um episódio de trombose, se existe ou não síndrome pós-trombótica? Como que a gente classificaria isso? Pois então, né, a gente geralmente a gente começa a notar pela evolução do paciente, né? Quanto menor for a extensão da trombose, vasos pequenos, vasos secundários, menor vai ser os sintomas pós-trombóticos. Quando a gente pegar uma trombose que a gente chame de trombose troncular, que ela pega vários segmentos venosos, principalmente envolvendo
da coxa até a panturrilha, veias femorais, veias poplíteas, maior vai ser a extensão da trombose e também dos sintomas pós-trombóticos. Então, dependendo então, da localização da trombose e talvez dos cuidados após essa trombose, nós podemos ter um quadro mais leve ou mais grave. Exato, perfeito. Certo. E diante disso, o que nós podemos orientar? Existe alguma, além das meias elásticas, existe algo a mais que a gente possa fazer por esse doente para prevenir a síndrome pós-trombótica? Sim, vamos dizer para diminuir o impacto da síndrome pós-trombótica, o que que a gente pode fazer além da meia elástica? A gente pode estimular a prática de atividade física, porque a bomba muscular é o que vai contrapor essa hipertensão venosa, e a gente tendo uma bomba muscular bem desenvolvida, a gente vai ter menos sintomas, a gente pode hidratar a pele, a gente pode, importante cuidar o sobrepeso do paciente, porque o sobrepeso ele gera gordura visceral, aumento de pressão nos vasos abdominais, dificultando o retorno venoso, então, e ainda algumas medicações específicas para melhora do retorno venoso e linfático também estão à disposição para melhora dos sintomas. E, doutor Marcelo, a gente pode ter síndrome pós-trombótica se nós tivermos uma trombose nos membros superiores, nos braços? Pode, com certeza. Tem pessoas que têm trombose de braço, por exemplo, trombose associada a esforço, trombose por uso de algum catéter para quimioterapia ou para antibiótico terapia prolongada, e pode haver um trombo que acabe gerando uma redução do tamanho do calibre da veia. Isso também vai gerar inchaço, modificação da cor, circulação colateral. Tá certo. Então, na verdade, nós temos algumas medidas após o acontecimento da trombose para prevenir, mas mesmo assim, qual é a porcentagem de síndrome pós-trombótica após um evento trombótico? Olha, se a literatura ela é meio variada, sabe, Joyce? Mas eu preferia te dizer pelo contrário, aproximadamente 15 a 20% dos pacientes não vão ter sintomas pós-trombóticos. Quer dizer, a maioria dos pacientes vai ficar com alguma coisa no pós-trombose. Isso vai requerer um acompanhamento com o seu médico clínico, com o seu cirurgião vascular. Então, a maioria dos pacientes fica com algum sintoma no pós-trombose. Como eu falei, quanto menor a importância da veia, menor os sintomas. Quanto mais veias importantes forem acometidas, mais sintomas o paciente vai ter. Portanto, acho que é um dado importante do quanto a gente tem discutido prevenção de trombose, porque mesmo às vezes com cuidado, nós vamos ter complicações para o paciente e imagino que a síndrome pós-trombótica até seja um pouco relegada nesse sentido. Qual que é a sua opinião? Pois é, o que eu concordo contigo. O que que acontece? O paciente ele fica muito preocupado e ele faz corretamente o tratamento da trombose, mas depois que terminou aquele período de uso de anticoagulação, o paciente já está se sentindo normal, tendo uma vida totalmente normal, ele acaba, né, descuidando do uso da meia, descuidando do seu peso, né? Não vem mais no médico e aí acaba meses depois ele vindo já e aí a gente precisando correr atrás do prejuízo. Então, o ideal é que ele mantenha o acompanhamento com o médico vascular ou com o seu clínico, né, para que
a coisa não se estenda e depois o tratamento sempre vai ser mais difícil. E uma última questão é quanto às úlceras venosas. Elas podem ocorrer sem ter uma associação com trombose? E existe algum tratamento, algo também que deva ser levado mais em consideração? Bom, a úlcera venosa, né, ela é, vamos dizer assim, ó, a consequência mais grave da hipertensão venosa, que é secundária a essa lesão das válvulas, das veias, e também da redução do calibre e da luz dos vasos. Então, preventivamente, a gente tem essas questões de meia, que a gente comentou, né? Controle do peso, né? E a prevenção da úlcera venosa, ela é totalmente associada aos cuidados que o paciente tem com o seu corpo, né? A gente pode ter também úlceras venosas para pacientes que não tiveram trombose, mas que têm varizes em estágio grave também, né? Só que aí esses pacientes a gente pode lançar mão de cirurgia, porque a cirurgia no paciente pós-trombótico sempre é mais delicada, porque a gente nunca sabe se tu tratar uma varize secundária, uma trombose, ela vai ajudar nos sintomas ou ela vai piorar, diferente do paciente que nunca teve um trombo. Tá ótimo. Bom, doutor Marcelo, eu agradeço. Eu gostaria de saber se você quer colocar alguma mensagem final e espero que a gente possa ter novas discussões sobre um assunto que acho que impacta muito, principalmente na parte psicológica desses pacientes, emocional. Então, se quiser colocar alguma coisa. Não, assim, o mais importante foi aquilo que tu mencionou, né? A prevenção da trombose é o que pode mudar o jogo. Sempre que a gente for se expor a algum fator que possa causar trombose, a gente tem que conversar com o médico, a gente tem que fazer a prevenção, né? Porque depois que o problema está estabelecido, né, a gente fica só aparando as arestas. Então, a grande questão é prevenir o evento para não precisar tratar suas complicações. E isso é uma coisa muito possível. Então, eu acho que a mensagem final é essa. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, um abraço aí por me convidarem aí para participar. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!